China anuncia planos para robôs militares com inteligência artificial para operações secretas. Empresa dos Estados Unidos planeja construir computador quântico de 10.000 qubits até 2026. BAE Systems revela misterioso drone militar descartável para o governo dos Estados Unidos. CERN divulga que quer construir um colisor 3 vezes maior que o atual para entender de vez os mistérios do universo. Cientistas criaram o primeiro tecido cerebral humano funcional impresso em 3D que cresce como um tecido real. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixe o seu like porque isso nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! A Quera Computing, com sede em Boston, tem planos ambiciosos de lançar um computador quântico de 10.000 qubits até 2026. Este poderia vencer os supercomputadores mais rápidos atualmente. Em um comunicado de imprensa, a empresa revelou o seu roteiro para o futuro próximo, incluindo uma nova máquina com 10 qubits lógicos até o final deste ano. Os computadores quânticos são a próxima fronteira da computação, que pode, teoricamente, deixar os supercomputadores de hoje meio que de lado. No entanto, os cientistas ainda não resolveram um problema das altas taxas de erro. Embora os computadores baseados em silício erram a taxa de 1 em 1 bilhão de bits, os computadores quânticos podem ter uma falha em cada 1000 qubits que usam. Isto se deve à natureza dos qubits, as unidades de armazenamento de dados dos computadores quânticos. Ao contrário dos bits convencionais, que podem ser 0 ou 1 de cada vez, os qubits podem existir em estados de superposição, ocupando simultaneamente valores de 0 e 1. Embora isso permita cálculos em uma escala maior, eles também são propensos a erros, limitando a sua adoção em condições reais. Institutos de pesquisa e empresas como a Quera estão trabalhando em abordagens para limitar esses erros usando propriedades quânticas como o emaranhamento, onde os mesmos dados são armazenados em vários locais para reduzir as chances de cálculos propensos a erros. Outra abordagem é usar qubits lógicos, onde um código de correção de erros é aplicado a qubits regulares. Este verifica a probabilidade de ocorrência de erro, corrige o erro e então prossegue com o cálculo. Usando esta abordagem, o laboratório Quantum AI do Google demonstrou uma taxa de erro de 2,9%. Enquanto isso, a Universidade de Oxford conseguiu uma taxa de erro inferior a 0,01%. No entanto, eles usaram apenas portas de 2 qubits, o que é muito pouco para que um computador quântico seja pronto para o mercado. O Quera, por outro lado, demonstrou computadores quânticos com 48 qubits lógicos, ao mesmo tempo que garantiu que a taxa de erro seja de 0,5%. Este também é o maior número de qubits lógicos testados simultaneamente em um computador quântico até este momento. Ainda neste ano, a empresa vai lançar o seu computador quântico com 256 qubits físicos e 10 qubits lógicos. Embora este computador não tenha sido projetado para realizar cálculos quânticos para obter resultados significativos, ele será o primeiro a ser lançado com correção de erros. O principal objetivo do computador será disponibilizar uma plataforma onde os programadores de software possam testar o seu código para futuros computadores quânticos. Em 2025, a empresa deseja lançar um computador quântico de 3.000 qubits com 30 qubits lógicos, e isso será mais um salto em direção ao seu objetivo principal no ano seguinte, que é lançar o computador quântico de 10.000 qubits físicos com 100 qubits lógicos. A empresa diz estar confiante de que esta máquina não apenas computará sem erros, mas também substituirá as capacidades dos supercomputadores atuais. O Exército de Libertação Popular da China tornou público o seu desejo de desenvolver agentes de operações especiais robóticos e de inteligência artificial até 2035. As informações são do South China Morning Post. Se ou quando essas máquinas forem desenvolvidas, elas substituirão os agentes humanos em missões perigosas que, porventura, os colocariam em perigo extremo. A utilização de máquinas também limitaria o risco para os planeadores militares humanos caso eles fossem encontrados e capturados. Um ramo do
Exército de Libertação Popular anunciou que está colaborando com uma equipe de cientistas para desenvolver drones que possam substituir os humanos em complicadas missões fora do território chinês já na próxima década. Concebido como um veículo aéreo autônomo não tripulado, um UAV, o novo drone deverá ter a capacidade de voar longas distâncias, mergulhar em águas profundas e permanecer ali escondido por longos períodos. Ao receber um comando, ele pode emergir rapidamente da água, se mover em direção ao seu alvo e dar cabo da missão antes de ser visto e desaparecer novamente sob as águas. A chamada para a Máquina de Operações Especiais Robóticas veio da unidade 78092 do Exército de Libertação Popular da China. Este publicou recentemente detalhes de um hipotético plano de operações especiais no exterior no jornal Fire Control and Command Control. Eles argumentaram que a divulgação deste plano teórico ajudaria as empresas, engenheiros e cientistas chineses na pesquisa e no desenvolvimento desses novos UAVs para melhor compreender os requisitos militares e os objetivos estratégicos da nação. De acordo com o cenário hipotético descrito, em 2035, eclodiu um pequeno conflito entre a China e um dos seus países vizinhos. Ambos os lados concordaram em utilizar apenas armas ligeiras, como pequenos barcos, drones e armas antiaéreas. A ideia é manter as despesas baixas e evitar a escalada. O cenário hipotético não especifica o nome do outro país, mas se refere a um rio que corre ao longo da fronteira entre as duas nações. O rio tem profundidade média de 30 metros e profundidade máxima de 40. A China partilha vários rios com os países vizinhos que poderiam se encaixar nesses critérios, que são vastos e profundos, e alguns correm do Tibete até a Índia. Nesse cenário, os militares chineses receberam uma missão especial. Eles devem lançar um ataque rápido e silencioso contra as instalações vitais bem atrás das linhas inimigas. O alvo é um centro crucial de comando e abastecimento para as forças opostas. Está escondido ao longo de um rio, a cerca de 40 km da linha de frente. O cenário exige o uso exclusivo de drones. Eles devem ser projetados para operações especiais, operar por meio de inteligência artificial sozinho ou em enxames, além de navegar nas profundezas dos rios, evitar a detecção e lançar torpedos contra embarcações inimigas. O Exército de Libertação Popular da China também sugere que exijam que os drones tenham sistemas avançados de inteligência artificial, vigilância e reconhecimento para pairar sobre o campo de batalha, avaliar os danos e determinar se são necessárias ações adicionais após o ataque inicial. Se as forças inimigas tentarem fugir, os drones também deverão ser capazes de persegui-las e eliminá-las, garantindo a vitória completa antes de regressarem ao território chinês. Qualquer que seja o resultado deste cenário hipotético, para as potenciais desenvolvedoras, isso ainda não foi visto, mas os militares chineses, relata o South China Morning Post, pretendem dominar a indústria de UAV através de tecnologia superior e superioridade numérica, o que poderia levar a crises financeiras para os concorrentes. A China já lançou com sucesso o seu projeto de drones operações especiais e planeja introduzir equipamentos mais inovadores para atender às suas crescentes necessidades de defesa. A informação é da unidade 78092 do PLA. Durante o World Defense Show deste ano, a BAE Systems revelou sua mais recente plataforma colaborativa autônoma atribuível baseada no conceito 2 da empresa. O novo BAE ACP foi projetado, segundo explica a BAE Systems, para operar ao lado de aeronaves de combate da geração futura e também da atual. Caso você não saiba, um ACP é um sistema não tripulado descartável e econômico, projetado para trabalho em equipe durante operações militares, aprimorando as capacidades e minimizando o risco à vida humana. O design mais recente inclui um novo formato de asa e características de baixa observação. As mudanças consideram novas abordagens de montagem e produção de asas, utilizando sistemas de atuação elétrico em vez de hidráulicos. O sistema, chamado de Conceito 2, estreou em 2022 e apresentava uma configuração de asa principal e cauda em V ampla. Steve Reeves, chefe de desenvolvimento de negócios e estratégia para plataformas da unidade Falcon Works da BAE Systems, explicou à Aviation Week que o projeto da aeronave foi alterado para melhorar as suas características por meio de trabalhos de engenharia digital. O Conceito 2 foi projetado para realizar diversas missões, incluindo inteligência, vigilância, reconhecimento, guerra eletrônica e transporte de armas ar-solo e ar-a-ar. A BAE Systems financiou o desenvolvimento de demonstradores de sistemas aéreos não tripulados e autônomos por quase 30 anos. Já existem iniciativas similares em curso na Europa, na Índia, Coreia do Sul e também nos Estados Unidos. Estes competem com esta plataforma. Além disso,
disso, uma estratégia de plataforma colaborativa autônoma está sendo finalizada no Reino Unido para definir a visão do país para tal capacidade. No entanto, o que a Buy Systems diz é que este sistema dela terá um apelo global. A empresa afirma que está apresentando as capacidades que os seus clientes precisarão para combates futuros. Plataformas como o Conceito 2 custam cerca de 1/10 do preço dos caças tripulados, mas vão aumentar esses custos quando sensores e armas forem adicionados, e esses caças não tripulados têm uma vida útil mais curta, de apenas algumas centenas de horas. Pesquisadores do CERN, o maior acelerador de partículas do mundo, revelaram planos para um projeto ambicioso, um colisor de partículas colossal chamado Future Circular Collider. Este também atende pela sigla FCC. Este supercolisor tem como objetivo aprofundar os mistérios do universo em busca de partículas que possam revolucionar a física e fornecer uma compreensão mais abrangente do cosmos. O proposto FCC se tornaria bem maior que o atual LHC, na verdade, 3 vezes maior, com uma circunferência impressionante de 91 km e o dobro da profundidade. E tudo o que envolve o projeto é colossal, incluindo os seus custos de 14 bilhões de euros, o que, é claro, gerou controvérsia, especialmente face aos desafios globais como a tão falada emergência climática. O preço proposto desencadeou um debate acalorado. Os críticos, incluindo a doutora Sabine Hosfelder, argumentam que não há garantias de que o FCC terá sucesso, pedindo uma reavaliação da escala e do financiamento de pesquisa em física de partículas. O antigo conselheiro científico principal do governo do Reino Unido, o professor Sir David King, considerou as despesas imprudentes, apelando a um redirecionamento dos fundos de pesquisa para enfrentar desafios globais urgentes. Já a diretora-geral do CERN, professora Fabiana Gianotti, defendeu o projeto, o descrevendo como uma bela máquina que impulsionará a humanidade a fazer avanços significativos na compreensão da física fundamental e do funcionamento interno do universo. O atual LHC, em funcionamento desde 2008, alcançou um grande avanço em 2012 ao descobrir a esquiva partícula do bóson de Higgs, que é um componente crucial do modelo padrão da física subatômica. Apesar deste sucesso, o LHC não conseguiu confirmar as supostas partículas que representam 95% do universo, a matéria escura e a energia escura. O novo FCC, proposto para ser construído em 2 fases, visa tapar as brechas desta lacuna. A primeira fase, prevista para meados da década de 2040, envolverá a colisão de elétrons, enquanto a segunda, a partir da década de 2030, utilizará prótons e necessitará de ímãs avançados. Estes ainda nem foram inventados. A busca pela energia escura e pela matéria escura não é algo novo. Há mais de 2 décadas, os pesquisadores do CERN previram que o LHC iria revelar essas partículas misteriosas, mas a busca ainda continua. No entanto, a decisão do CERN de criar o FCC resulta de um processo de consulta exaustivo que envolveu físicos de todo o mundo. O processo teve como objetivo avaliar as reações dos países membros, incluindo o Reino Unido, que pagará a conta deste monumental empreendimento científico. Pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison usaram uma nova técnica para imprimir em 3D tecido cerebral cujas células se desenvolveram em neurônios funcionais que se comunicaram entre si. Isso aconteceu em questão de semanas. Eles dizem que a abordagem poderia ser usada para estudar cérebros saudáveis e não saudáveis, além também de testar novas drogas ou simplesmente observar como o cérebro humano se desenvolve. Criar um órgão o mais próximo possível do real é essencial para pesquisas que exploram patologias e testes de novos medicamentos. O cérebro apresenta desafios específicos, incluindo o fato de os neurônios cultivados em laboratório terem de formar ligações funcionais e o tecido cerebral necessitar suportar uma arquitetura complexa mais delicada. Este poderia ser um modelo extremamente poderoso para nos ajudar a entender como as células cerebrais e as partes do cérebro se comunicam nos humanos, disse Su-Chun Zhang, autor correspondente do estudo. Isso poderia mudar a forma como olhamos para a biologia das células-tronco, a neurociência e a patogênese de muitos distúrbios neurológicos e psiquiátricos, concluiu o autor. Os pesquisadores pretendiam construir tecido neural em camadas no qual as células progenitoras neurais amadurecem e formam sinapses dentro e entre as camadas, mantendo a estrutura original. Eles escolheram um hidrogel de fibrina composto principalmente de fibrinogênio e trombina para ser usado como a biotinta ou biomaterial usado para a impressão de tecidos. Isto porque este material é biocompatível
compatível com as células neurais. Tanto o fibrinogênio quanto a trombina desempenham um papel na coagulação sanguínea. Embora as células impressas permaneçam dentro das camadas designadas, os neurônios formaram conexões sinápticas funcionais dentro e entre as suas camadas, e isso aconteceu entre 2 a 5 semanas após a impressão. O tecido ainda tem a estrutura suficiente para se manter unido, mas é macio o suficiente para permitir que os neurônios cresçam uns nos outros e comecem a conversar entre si, disse Ziheng. Nosso tecido permanece relativamente fino, e isso torna mais fácil para os neurônios obterem oxigênio e nutrientes suficientes do meio de crescimento. Imprimimos o córtex cerebral e o estriado, e o que descobrimos foi bastante impressionante, disse Ziheng. Mesmo quando imprimimos diferentes células pertencentes a diferentes partes do cérebro, elas ainda eram capazes de comunicar entre si de uma forma muito especial e específica, concluiu o autor. Os pesquisadores dizem que a sua nova abordagem oferece precisão sobre os tipos e arranjos de células que os organoides e outros métodos de impressão não oferecem. E essa técnica de impressão não requer equipamentos especiais ou métodos de cultura para manter o tecido saudável, o que significa que deve estar acessível a muitos laboratórios. E segundo os cientistas envolvidos no estudo, seu tecido cerebral impresso poderia ser usado para estudar a sinalização célula-célula da síndrome de Down, interações entre tecidos saudáveis e afetados pela doença de Alzheimer, testar novos candidatos a medicamentos ou simplesmente observar como o cérebro humano se desenvolve. Roboticistas da Carnegie Mellon University criaram com sucesso um programa de treinamento que permite a um robô aprender enquanto avança. Inicialmente programado com capacidades limitadas, como abrir portas ou gavetas, o programa permite que o robô melhore gradualmente à medida que aprende a se adaptar às suas técnicas e aos novos desafios que nunca encontrou antes. A equipe publicou recentemente o seu método de treinamento em um artigo postado no servidor de pré-impressão ORXIV. Este pode ser lido usando o link na descrição. O robô se adaptou de forma autônoma aos novos desafios, abrindo caminho para as máquinas capazes de interagir sozinhas com objetos físicos. Segundo os roboticistas, o que eles desejam é que os robôs trabalhem de forma autônoma, sem depender de humanos, para continuar dando exemplos em tempo de testes para cada novo tipo de cenário em que ele encontra. A maior parte das pesquisas sobre como ensinar robôs a realizar tarefas é feita em laboratório. No entanto, este estudo recente sugeriu que a melhor forma de treinar robôs é expô-los às condições do mundo real. Para conseguir isso, os pesquisadores desenvolveram uma abordagem de aprendizagem adaptativa que permite aos robôs aprender começando com o conhecimento básico e depois ir aprimorando através da experiência prática. Para esse fim, a equipe de pesquisa construiu um robô de 4 rodas com um único braço e uma unidade de pinça usando componentes disponíveis no mercado. O robô foi projetado para se aproximar de uma porta ou gaveta e então operar a sua pinça para agarrar, girar ou empurrar, o que for necessário para abrir a porta. Os pesquisadores treinaram o robô para manipular algumas maçanetas para entrar em uma sala ou prédio. Durante um experimento realizado em uma instalação de testes ao ar livre, os pesquisadores observaram que, se o tipo de maçaneta fosse uma que o robô já tivesse encontrado e aprendido, ele seria capaz de abrir a porta com muita facilidade. No entanto, se o robô não conhecesse a maçaneta, ele usaria o seu conhecimento de outras maçanetas para obter acesso a esta nova forma de abrir. Segundo eles, com o novo programa, o robô conseguiu como descobrir abrir portas ou gavetas com uma taxa de sucesso de 95%, mesmo que isso às vezes demorasse até 30 minutos. É bastante impressionante quando você pensa sobre isso. Mesmo com a demora, o robô conseguiu executar uma tarefa sem um comando prévio, apenas usando o seu conhecimento de tarefas similares que aprendeu anteriormente. Em um avanço significativo no sentido de melhorar a exploração nas complexas instalações do CERN, uma solução robótica de ponta conhecida como CERN Quadbot concluiu recentemente o seu primeiro teste de proteção contra radiações na extensa área norte do laboratório. Este robô de 4 patas marca um novo capítulo na busca do CERN por companheiros robóticos adaptáveis e ágeis para navegar em ambientes desafiadores. Instalado no edifício 937, onde são desenvolvidos os robôs mais avançados do CERN, o CERN Quadbot se destaca como uma adição promissora ao arsenal robótico do laboratório. Ao contrário dos seus antecessores, que eram predominantemente sobre rodas, o CERN Quadbot possui 4 pernas, oferecendo estabilidade e manobrabilidade incomparáveis em terrenos desordenados e irregulares. Chris McGravey, engenheiro robótico do grupo de controles, eletrônica e mecatrônica do CERN, destaca a importância deste avanço, afirmando o seguinte: existem grandes feixes de fios e tubos soltos do chão que escorregam e se movem,
os tornando intransponíveis para robôs com rodas e é difícil até mesmo para os seres humanos andarem. A versatilidade do CERN Quadbot vai além da sua estabilidade, pois ele está preparado para navegar pelas intrincadas cavernas que abrigam experimentos como o detector Alice. Equipados com algoritmos avançados de controle, esses robôs estão preparados para monitorar as condições ambientais e detectar prontamente anomalias como vazamento de água ou incêndio. Cada robô é meticulosamente projetado no CERN para complementar os seus equivalentes, otimizando as capacidades de exploração. Enquanto o monotrilho de inspeção de trens se destaca no monitoramento de grandes distâncias dentro do Grande Colisor de Hadrons, o CERN Quadbot se aventura em territórios inexplorados no solo abaixo da linha de luz. Com sua capacidade de atravessar terrenos anteriormente inacessíveis para outros robôs, o CERN Quadbot anuncia uma nova era de exploração nas instalações do CERN. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 3 novas sugestões, 2 deste canal e uma do nosso novo canal. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!